Centro Educacional Prisma. Olá, crianças, estamos mais uma vez aqui para a aula de religião. Hoje eu trouxe para vocês, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é que uma criança necessita? Um bebê. Vocês sabem me dizer? Por quê? Será que a criança ela se cria sozinha? Me digam. Ou ela precisa de alguém para cuidar dela? Vocês também foram bebês um dia, né? Estão crescendo, mas o que é que uma criança necessita? Tá? Então nós vamos ver aqui imagens, tá, de algumas crianças, né, que eu trouxe para você. Mas observe aqui os cuidados necessários dessa mãe aqui para esta criança, o amor dela nessa imagem aqui. É muito lindo a criança, né? Então, são os cuidados que a mãe tem para a criança. Vejam a mãe também alimentando o seu filho. A criança precisa de alimentação. E quem pode dar essa alimentação? Ele vai comer sozinho, o bebê? Não. Ele precisa de alguém alimentando ele. Olha que linda mãe. Amor de mãe. Olha o amor, o sorriso da mãe com o seu filho. A criança ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção. Olha aqui mais uma vez também outras imagens, tá? Lindas, né? Das crianças sendo alimentadas. Tá? Mas por quem? Ela está sendo alimentada sozinha? Não. Ela precisa da mãe ou de alguém para poder alimentar ela. E a higiene? Será que um bebê, ele toma banho sozinho? Ele vai tomar banho, ele vai se levantar do peicinho e vai tomar banho sozinho? Não. Ele precisa de alguém ou da mãe para poder se alimentar, tomar banho, tá certo? Então, nós vamos ver aqui, crianças, tá? Eu trouxe aqui algumas coisas para que a criança precisa para crescer forte e sadia. O que é que ela precisa? De amor, foi o que eu falei aqui, cuidados, carinho, proteção, educação, moradia, saúde, lazer, respeito, alimentação e um lar. Mas tudo isso a criança necessita. Mas, professora, não é aula de religião? Sim, é aula de religião, mas também a gente enfoca, né, as necessidades da criança, porque a criança ela não se alimenta só, ela não toma banho só. Então, e hoje a história de hoje que eu trouxe para vocês fala de uma criança. Então, eu não sei se vocês adivinhou de que criança eu estou falando aqui, mas o título está aqui, que é o Nascimento de Moisés. Então, nós vamos iniciar a nossa história, tá? Contando a história de Moisés, tá? Existia um lugar chamado Egito. E nesse lugar, o Egito ficava junto do rio Nilo, tá? Então, o povo de Israel vivia no Egito, tá? Quando José foi parar ali, quando ele foi prisioneiro, tá, escravo ali, então ele viveu no Egito. E lá, depois que ele faleceu, tinha um faraó muito bom que ajudou José. Mas depois que o faraó morreu, José morreu, o povo de Deus continuou vivendo lá, mas era um novo faraó. E esse faraó, tá, não era bom, tá, não tinha respeito, não tinha amor pelo povo de Israel. E ele passou a observar o povo de Israel, o crescimento do povo de Israel. E ele ficou com medo, ele se desesperou. Por quê? Quando ele viu que o povo estava crescendo demais, ele achou que eles iam tomar, né, o seu trono, ia tomar ali o seu povo,
né, começa a escravizar o seu povo. Então ele teve medo. E ele começou a perseguir os filhos de Israel. E aprisionaram eles, fizeram eles escravos e começou a mandar eles fazer várias coisas, a construir enormes construções, tá? Pirâmides, fazer tijolos e oprimindo eles sempre ali. Mas acontece que ele fez uma coisa muito mal. Quando ele observou que ele oprimindo o povo e o povo ainda crescendo, ele olhou e viu que era por causa dos bebês. Os bebês estavam nascendo. Cada dia que o povo era aprisionado, era escravizado mais, não parava de nascer crianças. E essas crianças, tá, se tornou um perigo para Faraó. Então ele pensou, vou exterminá-las. Então pediu que seus soldados atirassem as crianças no rio. Veja que maldade. Né? Um bebezinho ser lançado no rio, isso é horrível. Não é isso, crianças? Então, aí as mães desesperadas corriam atrás para pegar seus filhos, mas não teve êxitos. E o povo chorava, né? Pedia socorro a Deus. E quando o povo clamou, nasceu uma criança. E a perseguição ainda continuava. E essa criança aqui, tá, chamada Moisés, nasceu. E a mãe, para protegê-lo, essa criança, colocou ele, tá, dentro de um cesto. Tá, crianças, porque o perigo ainda não havia passado. Porque ele era um menino bonito, ele era um menino forte, e a mãe amava muito ele, o pai, a irmãzinha dele, mas Moisés estava em perigo. Então a mãe colocou Moisés dentro de um cestinho, besuntou, tá, todinho, cobriu o cestinho para que não filtrasse água e levou, junto com a irmãzinha dele, para o rio Nilo. E lá ela colocou Moisés nas águas. E Moisés, a água foi levando, tá, o cestinho e Moisés junto. E a irmãzinha dele foi acompanhando de longe, tá, para onde ia o cestinho. E Deus abençoou, tá, a Moisés e ele chegou onde estava a filha de Faraó. Ela estava ali, ali curtindo o lazer dela, né? E ela encontrou Moisés. Então ela foi lá, mandou uma das suas empregadas pegar o cestinho e trazer a ela. E ela, quando viu, era uma criança, um bebê hebreu. Ela soube na hora que era um bebê hebreu por causa das mantinhas da roupa. Então, mas mesmo assim, ela pegou a criança, né, e levou para o palácio. Mas a irmãzinha do bebê, tá, correu para junto dela e disse, você precisa de ajuda? Porque ela queria ficar perto do irmãozinho dela, ela não queria perder ele de vista. Então, falou com a filha do Faraó. E o que foi que aconteceu? Ela aceitou a ajuda da menina. E ela foi buscar a mãe, né, de Moisés para cuidar do bebê. Tá? E a filha de Faraó colocou o nome do bebê Moisés. E Moisés, por que Moisés? Porque ela disse que tirou ele das águas. Então, por isso que ela colocou o nome dele de Moisés. Então, Moisés passou a ser criado no palácio. Ele era filho, agora, da filha do Faraó. Tinha ali certas regalias, mas nem tanto, porque ele também era criado junto com os escravos, empregados hebreus. E ali também ele foi conhecendo o povo dele.
tá certo? Então, Moisés cresceu no palácio, certo? Gostaram da história? Então, essa história é para vocês refletir aí o quanto nós temos que cuidar das nossas crianças, tá? E vocês são cuidadas pelos pais de vocês, são amadas pelos pais de vocês, tá certo, criança? E agora, tá? Para nós também trouxe aqui uma atividade para vocês sobre a vida aqui de Moisés, tá bom? Então, o que é que eu quero de vocês? Vocês vão copiar no caderno, tá? Essas atividades. Aí no primeiro, você está dizendo assim, onde viviam os filhos de Israel? Por que Faraó ficou preocupado? Por que será aí, crianças? Vocês ouviram a história, então conte aí por que ele ficou preocupado, tá? Segundo, por que o Faraó mandou matar todos os bebês? Por que será que ele mandou matar todos os bebês? Terceiro, explique o que a família de Moisés fez para protegê-lo da morte. O que será que a mãe, a irmã fizeram aí para proteger Moisés? Tá? Quarto, o que aconteceu com Moisés? Vocês vão relatar aí o que foi depois que a mãe colocou ali, levou Moisés. O que foi que aconteceu depois com Moisés? Quinto, recorte e cole imagem de crianças sendo cuidadas pela família. Tá? Então vocês vão aí recortar as imagens e colar no caderno, tá certo? Então eu quero agradecer a vocês por ter escutado a história de Moisés.